presença, Pai. Senhor, nós sabemos que ele está totalmente rendido aos teus pés, Senhor. Nós sabemos que o coração dele está escancarado para ti, Senhor, para que o Senhor possa usá-lo, Senhor. Usar com poder, com unção, com autoridade, Pai. Nós proibimos, ó Deus, toda a retaliação, Pai, sobre ele, sobre a sua família, sobre os seus bens, ó Deus. Nós colocamos a vida dele, a vida da Fernanda, das suas filhas na tua presença, Pai. Pedimos a tua graça também, Senhor, por esta noite, Pai. Que haja o derramar do teu Espírito, Deus. Tenha liberdade em nosso meio, Pai, para fazer aquilo que apraz ao teu coração, Pai. Traga-nos a tua verdade, Senhor. Coloca, Senhor, a brasa viva na boca do teu servo, Pai. E que dele, Senhor, venha somente as tuas palavras. Senhor, que toda emoção humana, Pai, caia diante da tua presença, Pai. Somente aquilo que é puro, aquilo que é teu, Senhor, venha sobre nós, através do pastor Alexandre, que é o teu canal de bênção nesta noite. Nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Paz do Senhor, a igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos a ministração da palavra, queria chamar o pastor Gilberto e a Inês aqui na frente, que hoje eles fazem mais um ano de casado. Amém? Então, eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar e abençoar esse casal que tem nos abençoado neste lugar. Curve a sua cabeça. Senhor, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Gilberto. Obrigado, Jesus, pela vida da Inês. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de vida que eles têm dado para nós. No seu casamento, inclusive, mais um ano de casado. Hoje, Senhor, nós sabemos que aí fora, inclusive, Senhor Jesus, eu ouvi uma aberração sexta-feira, diz que o máximo que pode durar um casamento é 7 anos. Imagine, Senhor. Mas nós que somos teus servos, teus filhos, que pertencemos ao teu reino, Senhor. Nós, Senhor Jesus, somos teus. E a aliança, Senhor Jesus, do matrimônio, Pai, ela persevera, Senhor Jesus. Portanto, Pai, obrigado. Abençoa os teus servos. Abençoa a saúde deles. O dia a dia deles, Senhor Jesus. A vida deles, o ministério deles, onde eles colocarem os pés deles, as mãos deles, Senhor, que haja prosperidade, Pai. E como igreja nós proibimos toda a retaliação do inimigo em nome de Jesus contra eles e declaramos como sempre a tua vitória na vida dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. 28 anos. 4 vezes 7. Amém? Diz para o teu irmão aí, vamos dar uma virada hoje. Pode sentar. Vamos dar uma virada hoje aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Lê de novo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A primeira frase, o versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, Deus não deixa de avivar as nossas vidas. Não deixa de derramar do seu Espírito em nós. No meio dos anos, Senhor, aviva a tua obra. O que é avivar? É tornar a vida.
dar vida. Aonde não tem vida, se outorga vida. Isso é avivar. Eu comecei a orar e a buscar sobre esse assunto interessante que o Espírito Santo me mandou para Mateus, capítulo 23. Eu falei, ué, o que tem a ver o fariseu com tudo isso? Jesus censura os escribas e os fariseus. Capítulo 23 do livro de Mateus. E ali começa. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Jesus estava ali com a multidão e os seus discípulos em volta. E Jesus tinha proximidade com seus discípulos. Tinha relacionamento com seus discípulos e intimidade com seus discípulos. Por isso que a igreja de Jesus é uma igreja de discípulo. Porque o Espírito Santo tem intimidade com você. Então ele estava ali com a multidão, com os discípulos, e aí Jesus começa a falar. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que estás nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Jesus muda nestas palavras, ele quebra e derruba toda a estrutura religiosa daquela época, daquele contexto. E eu pergunto, Senhor, o que tem a ver isso aí com avivamento? Os saduceus e os fariseus, naquela época, eram a aristocracia espiritual. Os saduceus, deste segmento da sociedade na época, os saduceus, eles eram os mais ricos. E geralmente os sacerdotes e os sumos sacerdotes saíam dos saduceus. Era um povo mais rico. Eles eram mais politizados. Eles se preocupavam muito com a tradição escrita da palavra. Eles não criam que Deus atuava no dia a dia. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, e muito menos na vida após a morte. E também negavam a existência do mundo espiritual de anjos e demônios. Era uma classe elitizada
espiritual que vivia no mundo judaico. E os fariseus eram uma classe também, um outro segmento, que também vinha de empresários de classe média. Tinha a minoria no sinédrio, porém, por ter minoria no sinédrio, onde se tinham as decisões religiosas, mas eles tinham muito apoio do povo, então eles tinham muito peso no sinédrio, mais do que os saduceus. Eles controlavam o processo decisório no sinédrio por causa do apoio do povo. Então o saduceu olhava torto para o fariseu, porque esse cara, eles são menos, não são ricos, são menores, porém têm força. Então já tinha um pega-pega com eles. Eles preferiam, melhor dizendo, manter a tradição oral das Escrituras. Então, o outro povo, o saduceu, tinha mais interesse, se preocupava mais com a tradição escrita, e os fariseus não, com o que era verbalizado. Então, era montado um monte de regras, e essas tradições orais elas iam evoluindo com o tempo, e eles iam acrescentando na lei de Deus algo que era dos homens. Regras e mais regras, eles iam acrescentando, e ia, logicamente, heretizando tudo. Acrescentavam regras à palavra de Deus que era proibido. Porém, eles acreditavam no controle de Deus no dia a dia. Eles criam na ressurreição dos mortos, criam na vida após a morte, criam na existência de anjos e demônios, mas eram rivais. E eles só se uniram, os saduceus e os fariseus, para julgar Jesus. Esse era o contexto do povo e o contexto religioso daquela época. E Jesus vem lá em Mateus 23 e quebra esta estrutura. Vocês ouçam tudo o que eles estão falando, mas cuidado com a prática deles, porque eles pregam e não vivem. E Jesus estava o quê? Alertando os seus discípulos disso. Os aspectos religiosos da época de Cristo, desse pessoal, é exatamente esse. Seguiam uma religiosidade abstrata. E a palavra de Deus fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. O reino de Deus é para quem pratica, não é para quem fala. Diga, o reino de Deus é para quem pratica e não é para quem fala. É para quem vive. Por isso que em 1 João 2, no versículo 6, diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Viver na expectativa da vida de Cristo. O que acontecia naquela época, acontece hoje. A maioria dos cristãos vive uma vida teórica. Uma vida abstrata. Onde as pessoas pregam, mas não vivem. Fala-se bonito, mas não pratica. E o que isso tem com avivamento, hein? Eles criavam regras fora da lei. Os fariseus criaram mais de 400 normas fora da lei de Deus para, veja só, ajudar, entre aspas, a Deus na santificação do homem. Atavam fardos pesados que nem com o dedo queriam movê-los, como diz a narrativa bíblica. Eles ensinavam preceitos de homens. Regras de religiosidade, regras religiosas, que mais trazia peso para o ser humano do que liberdade. E muitas vezes, nos dias de hoje, nós vivemos mais regras do que o verdadeiro Evangelho de Jesus.
viviam uma religiosidade estereotipada. Ou seja, vestir-se, passando para nós aqui, vou me vestir de crente, Emília, bonitinho, ponho a Bíblia debaixo do braço, venho aqui, dou glória a Deus, aleluia, rodopio, faço helicóptero, faço um monte de coisa aqui na frente. Que bênção! Mas eu só estou mostrando para você algo que eu nunca fui. Aí todo mundo olha e fala, ai, que unção, não, que cara cheio do Espírito Santo. Cheio nada, rapaz, cheio de vaidade, cheio de orgulho. As pessoas passam a ser conhecidas pela expressão que apresentam e fazem todas as obras para serem vistas pelos homens. E na igreja do século 21, isso tem nos palcos das igrejas. Pessoas que querem mostrar algo para alguém. Mas o evangelho é mais profundo, diz para o seu irmão, o evangelho é mais profundo. Viviam religiosidade de fachada. Jesus disse, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Era fechado. Clube do Bolinha, só para nós aqui. Só para saduceu e para fariseu. O resto não. Só para quem é da elite. E nós vivemos hoje, muitos cristãos vivem uma religiosidade fechada. E geralmente acham-se melhores e mais santos do que os outros. Porque é só na igreja católica que tem cardeal? Tem cheio de cardeal no meio cristão. Só falta o gorrinho vermelho. Uma vez, eu tive, posso dizer assim, a infelicidade de participar de uma reunião de professores de teologia. Não posso generalizar que todos são assim, é óbvio que não. Mas que retrata exatamente isso aqui. Não dava para conversar, maestro, com eles. Porque eles estavam num nível tão grande, profundidade teológica tão grande, que eu era um negocinho assim. Não dava nem para falar ali para eles bom dia, boa tarde, que eles já olhavam para você, quem és tu? Eles estavam só discutiam livros, autores cristãos, críticas, e etc, e etc, e vai para cá, e vai para lá. Até que um da roda pediu oração para um enfermo da família dele. Depois que nós terminarmos de acertarmos essa situação, nós vamos orar. Terminou-se a reunião e ninguém orou para o doente daquele irmão. E eu fiquei só olhando. Levantei e saí. E nós temos muito disso. Às vezes você conhece um pouco mais do que o irmão que está do seu lado e você já se acha o dono da cocada. Por isso que eu falo, a vaidade e o orgulho é arma do capeta para derrubar cristão. Se você sabe um pouco mais, seja mais humilde. Porque todo mundo é igual para Deus. Às vezes você faz um curso, eu fiz um curso de intercessão. Agora eu sou especializado em intercessão. Aí eu levanto meu queixo aqui, porque eu manjo de intercessão e você não. Aí eu fico na minha, porque eu sou o intercessor. Mas não intercedo nem por mim mesmo. Isso acontece no nosso meio. Quando digo nosso meio, digo a igreja do século 21.
E acontecia na época de Jesus. E acontece também na nossa época. Aí eu comecei a entender o que Deus estava querendo falar. Aquela época, os saduceus e os fariseus demonstravam a ganância de ter. Lutavam para acumular riquezas com o pretexto de que as ofertas eram para o templo. E eles faziam prolongadas orações nas casas das viúvas, percorriam os mares com proselitismo. Para angariar. Tem mais unção quem tem mais. E hoje também é assim, por aí. Praticavam inversão de valores. O efeito para os fariseus, o efeito era mais importante e maior do que a causa. Mas Jesus os contrariou, disse que a causa era mais importante e maior do que o efeito. Eles se preocupavam com o efeito, o resultado das coisas. Aquilo que era interessante para satisfazer algum dos seus objetivos maculados. Consideravam as regras como mais importantes do que a essência do ser. Eles desprezavam o mais importante da lei, que era retidão, misericórdia e fé. As regras estavam sendo praticadas em detrimento da essência do ser, do verdadeiro homem. Por isso que Jesus disse que coavam um mosquito e engoliam um camelo. Misericórdia, fé e retidão estava num nível muito mais desprezível do que o resto. Do que regras, liturgias, vestimentas. Por isso que Jesus falava que eles se exibiam com seus filactérios. O que eram os filactérios? Os filactérios eram caixinhas de couro, onde eles colocavam os judeus uma tira, fosse um pergaminho, com alguns capítulos com versículos da Torá, colocavam, enrolavam, guardavam lá dentro e punham na fronte, punham nos braços, que tinham como fosse um sinal de proteção. Então, eles amarravam aquilo. Onde você vai, quando você vai? Eles usavam, geralmente, os filactérios nos horários de oração da parte da manhã. Então, eles punham aqui, enrolavam um feixe de couro que vinha até as mãos, e aqui. E ficavam desfilando com seus filactérios, para mostrar que eles eram os bons. E Jesus pegou no pé deles. Por isso que Jesus falou, vocês estão ouvindo? Estão falando de lei de Deus, tudo bem. Mas não vão praticar as obras que eles praticam. Porque isso impede o mover de Deus na vida, na nossa vida. Impediria o mover de Deus na vida dos discípulos. Passando para a nossa era, passando para a nossa época. Quando nós vivemos uma vida de religiosidade, nós impedimos o mover do Espírito Santo na nossa vida. Diga, quando eu pratico preceitos de religiosidade, eu impeço a manifestação do poder do Espírito Santo na minha vida. E Deus quer libertar você disso. Diz para o seu irmão, Deus quer libertar você disso. Qual é o verdadeiro objetivo do avivamento? Nós tivemos um seminário maravilhoso aqui. Eu gostei. O pastor João veio aqui, trouxe a palavra, trouxe ensinamento. Mas eu vi que alguns estavam esperando um mover diferente. Como ele fosse trazer um mover diferente. Ele trouxe um mover que o Espírito Santo achou que tinha que trazer. Porque hoje em dia, nós cristãos, fazemos uma confusão com o Espírito Santo muito grande.
que eu já falei na pequena família. Alguém aqui manda no Espírito Santo? Às vezes você vê orações por aí. Espírito Santo, faça isso. Na televisão a gente pega. Espírito Santo, faça aquilo. Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Então Ele manifesta do jeito que Ele quer. Uma vez eu vi um pastor orando para iniciar o culto, ele proibiu, pediu para o Espírito Santo mandar a 5 quilômetros, acho que ele mediu, Inês, 5 quilômetros para cá, 5 quilômetros para lá, ele não queria nenhum demônio em 5 quilômetros de circunferência. Mas ele mandou o Espírito Santo tirar. Falei, poxa, o cara é fera, hein, meu? Mandar o Espírito Santo tirar, o cara é fera. Então, meu irmão, o Espírito Santo é Deus. Ele manifesta o poder dele, do jeito dele, como ele quer, do jeito que ele quiser, na sua vida, na hora que tem que ser. Tem gente que é batizado no Espírito Santo e ora em línguas no ônibus. O cara está no ônibus, todo mundo olha, não sabe o que é, porque o Espírito Santo aprove ao Espírito Santo batizá-lo na linha do Estrada do Campo Limpo, minha filha, ao meio-dia. Não precisa ter um aparato, vir um cara, vem o Eduardo aqui, não, agora é com ele aqui. Ó. Você arma um esquema para o Espírito Santo atuar. Onde nós estamos com a cabeça? Não é assim. Aí eu comecei a entender. Quando nós começamos a manipular o Espírito Santo, a gente só emperra a máquina. Diz para o seu irmão, não manipule o Espírito Santo. Ele é Deus. Não emperra a máquina. Aí eu fui para Lucas capítulo 4. Versículo 18. Aliás, Lucas capítulo 4, versículo 14. Você vê que a palavra é clara e mostra isso que eu falei. Jesus, olha o versículo 14 como diz. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Então eu quero que você leia comigo, desde o versículo 17 até o versículo 21, em voz alta. Pega lá, vamos lá. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para isso, o Espírito Santo estava sobre Jesus.
Ele não estava sobre Jesus para outro objetivo. E quando nós pedimos avivamento, o objetivo pelo qual o Senhor aviva uma igreja tem que estar dentro deste objetivo. O Espírito Santo não vai ser derramado se você quer o Espírito Santo para se mostrar. Não vai haver avivamento se você quer apenas para você ficar aqui orando em línguas, fazendo demonstrações espirituais. Não vai ter. Fala para o seu irmão, não vai ter. Mas a partir do momento que o meu coração começar a arder para curar os quebrantados de coração, para evangelizar os pobres, para pregoar a liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, a hora que o meu coração começar a ferver por isso aqui, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te usar. Pode ter certeza que você vai estar cheio do Espírito Santo. Pode ter certeza que vai haver manifestação do Espírito neste lugar, em qualquer lugar que for, porque o seu coração está de acordo com o coração do Senhor. Quando o Espírito Santo é sobre nós, ele nos motiva a evangelizar. Por isso que nós temos que parar para pensar, por que a gente tem tanta dificuldade para evangelizar? Por que muitas vezes se faz uma campanha de evangelização, não acontece nada? Por que muitas vezes se marca uma vigília, vem meia dúzia? A culpa é de quem? Nossa! Você pode trazer o Billy Graham aqui, o apóstolo dos apóstolos aqui, para fazer a pirotecnia que for aqui, que não vai acontecer nada se você não mudar a sua forma de viver. Se eu não mudar a minha forma de viver. Diz para o seu irmão, se você não mudar a sua forma de viver, não vai acontecer nada. Quem traz a motivação é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está procurando um coração que queira. O corpo de Cristo trabalha inteiro, não é um ou dois. Quem dá motivação é o Espírito Santo, dá motivação para curar doenças espirituais. Você está ligado. Você está preocupado com quem está do teu lado. Você está preocupado com a vida daqueles que estão lá fora que não conhecem a Jesus. Aí Deus, o Espírito Santo, olha o seu coração e vê, esse cara está preocupado. Aquela moça está preocupada. Então eu vou lá. Eu vou capacitar aquele moço e aquela moça que eles estão preocupados com as vidas que estão lá fora que não conhecem a Jesus. Cristãos avivados são libertos do complexo de inferioridade e recebem autoridade para curar doenças na área emocional. Nós temos que sair da religiosidade, nós temos que sair das regras, nós temos que sair dessa opressão que emperra o corpo de Cristo de andar em liberdade. E você tem que tomar uma postura. Fala, eu não quero isso na minha vida. Quero saber de regrinha de fariseu e de saduceu. Você não faz isso porque você quer. Porque existe um sistema religioso que a gente se encaixa nele e você não percebe que você está dentro. Então você vem na igreja de domingo, senta aqui, assiste o culto, pega a tua bênção, cumprimenta com meia dúzia de irmão e área, vou para minha casa. Quero lá saber se você está precisando de alguma coisa. Se o cara que está na rua está com fome. Peguei o meu, é o evangelho que é bom para mim. Peguei o meu, acabou.
Você vê aí 2, 3 mil pessoas numa igreja, está todo mundo buscando dele. Mas o cara que está do lado, nem está preocupado com ele. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra na nossa vida. Existe um objetivo para a manifestação do Espírito Santo. Existe um objetivo para o avivamento. E o objetivo, Jesus deixou aqui em Lucas 4. Cristão avivado recebe a autoridade do Espírito para pregar o Evangelho. Cristão avivado promove curas e milagres, tendo recebido autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, tanto física como espiritualmente, como diz o fragmento do versículo 19, dar vista aos cegos. É aquele que deseja ser vivo, é aquele que deseja se tornar avivado, ou seja, eu não quero regras, eu quero fazer aquilo que Jesus fazia. Eu quero que o meu coração ferva da mesma forma que o coração de Jesus fervia. Motiva-nos a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 19 diz ainda que o poder do Espírito Santo nos capacita a anunciar o tempo da graça de Deus para todo mundo, o ano aceitável do Senhor. Para nós vivermos um avivamento genuíno nas nossas vidas, nós precisamos nos libertar, precisamos renunciar, deixar de lado o comodismo que faz parte de um principado de religiosidade que segura e emperra a máquina. Precisamos deixar de lado os aspectos religiosos e realmente vivermos, desejarmos viver aquilo que Jesus viveu. Esse é o maior de todos os avivamentos. Quando nós começamos a andar na direção de Lucas 4, que você leu, de 17 a 19, de entendermos que nós somos salvos para isso. Você faz parte do reino de Deus para isso. Você entregou a vida para Jesus para que isso fosse realidade na sua vida. Qualquer motivação diferente, você está fora do Evangelho. Aí Deus olha por você e derrama um avivamento para sempre. Onde Deus vem queimar a palha. Onde Deus vem remover o orgulho. Onde Deus vem retirar a indiferença. Onde o Espírito Santo vem matar a hipocrisia. E onde o Espírito Santo vem aguçar a fé que está fraca no seu coração. O avivamento vem para te levantar no altar caído, manter a paixão pelas almas, ajudar a enxergar os gigantes e colocar-se na presença de Deus para derrubá-los. Enxergar com os olhos da fé a promessa do Deus de José e de Calebe. Para isso que nós temos o avivamento, para fazer com que você realmente creia nas promessas do Senhor. E aí você começa a ver acontecer na sua vida, uma na sua vida. Você vai ver o controle de Deus na sua vida. Você vai ver que realmente Deus não te larga minuto por minuto. Mas você tem que ter essa chama acesa, irmão. E para isso, você tem que derrubar um tapa na mesa e mudar de posicionamento. E o Espírito Santo nos traz esta noite aqui, para que, se você quiser, dar um tapa na mesa, mudar esse teu estilo de vida, e você realmente ser um cristão fervoroso, cheio no mover e da unção do Espírito. Aí você vai ver o Senhor avivar a tua vida. Aí você vai ver a igreja avivada. Quando nós jogamos as muletas e andamos só debaixo do controle de Jesus. Amém? Então vamos nos levantar.
Aí, quando foi no final disso tudo, eu entendi por que Deus fez uma comparação com os saduceus e os fariseus. Que quando nós andamos assim, nós deixamos de ser como criança. Como o Dimas abriu o culto, como foi cantado, ministrado pelo Senhor. Quando nós estamos livres de todas essas amarras, nós voltamos a ser como criança. Aí as qualidades positivas de uma criança, como o Dimas disse, franqueza, dependência confiante, a simplicidade. Quando a criança cai, se machuca e logo se levanta com um belo sorriso. Ela briga, mas logo perdoa. Não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Às vezes você dá uma bronca no teu filho, mas daqui meia hora ele está lá te trazendo um biscoitinho, ou te dando um abraço, te dando um beijo. Criança tem um coração puro, limpo, livre de maldades. Tem a capacidade de se maravilhar. Ela se maravilha. Ela olha para a presença de Deus e fala: Senhor, que maravilha. E nós temos tanta dificuldade para adorar a Deus e dizer: Senhor, que maravilha. Como disse o Dimas, capacidade de aceitar os absolutos. É absoluto que cremos que Deus não nos abandona. Mas nós adultos, cheios de marcas, cheios de fardos, cheios de regras, cheios de preconceitos, nós duvidamos que Deus cuida de nós. Quantas vezes o pastor recebe uma ovelha dizendo: não, eu acho que Deus desistiu de mim. A criança tem sensibilidade aos sentimentos. Impede-nos de nos ela não se fecha para as novas ideias. E quando nós nos fazemos como criança, nós não nos fechamos para as surpresas do Espírito Santo. Nós não nos fechamos para as oportunidades de crescimento, porque nós cremos que Deus está no controle. Então nós temos que fazer como criança. Quando eu me faço como criança, eu largo. Todo farisaísmo é retirado da minha vida. E eu entro pura e simplesmente na presença de Deus. E vou curtir o meu Deus, curtir o meu Pai. E é isso que Deus quer. Ele anseia que você abra o seu coração, que você se liberte de amarras, para que você possa estar na presença do Espírito sem nenhum impedimento. Amém? Então vamos nos colocar na presença de Deus. Pessoal do louvor, uma música. Eu quero que você feche os seus olhos, que você faça uma reflexão. E se você realmente gostaria de mudar, e você realmente gostaria de ser um cristão avivado, mas avivado genuinamente, se você tem esse desejo, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Bem alto. Se você tem o desejo de ser um cristão avivado, você não tem problema. Deus conhece o teu coração. Não sou eu que tenho que conhecer. E eu quero que você venha aqui na frente, que nós vamos orar. Nós vamos adorar o Senhor. E eu sei que Deus vai fazer uma obra de poder na tua vida. Você que levantou a mão e quer vir aqui na frente, para receber ministração do Espírito Santo. Não ministração do pastor, do Espírito Santo.
Que você seja como criança agora na presença do Senhor. E se o Espírito Santo mover o seu coração a lembrar de coisas que te amarraram, de traumas, palavras lançadas, mesmo sistemas de religiosidade que emperraram teu ministério, coloca na presença do Espírito de Deus. Senhor, quebra tudo isso na minha vida. Eu quero voltar a ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado à vontade de vencer. Torno-me independente e deixo de simplesmente Senhor, aviva a tua obra no teu povo, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor opere na vida de cada um aqui. E cada servo teu que veio aqui na frente, Senhor, eu tenho certeza absoluta que estão rendidos na tua presença. Eles não estão rendidos aqui de uma forma estereotipada. O coração deles estão rendidos a ti, Espírito Santo. Portanto, Senhor, opera. Vai no profundo do coração de cada um, Senhor, e retira do coração deles, Senhor, tudo aquilo que está impedindo o fluir do teu Espírito Santo. Tudo aquilo que tirou a alegria de viver o reino de Deus, as decepções, as falhas, que deixaram as pessoas decepcionadas, Senhor, com a igreja, de uma maneira geral. Ministérios que foram paralisados, sejam agora desbloqueados no nome de Jesus. E que venha o fluir do teu Espírito, que venha o fluir do teu Espírito, que venha o fluir do teu Espírito na vida de cada um aqui, Senhor, na vida de cada servo e serva tua que veio aqui na frente. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito de Deus, tu és Deus. Espírito Santo, faz o teu querer. É o Senhor que comanda, é o Senhor que manda. Portanto, Espírito Santo, eu peço a ti, age, Senhor, sobre cada um aqui. Aleluia. Nós vamos entoar agora esse cântico inteiro. Você vai, em oração, colocar esse cântico em oração e pedir para o Espírito Santo fazer com que você seja como criança, que você possa amá-lo pelo que és, e assim por diante, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me
deixa simplesmente crer. Quero ser como criança, te Amar pelo que é, dar a inocência, e acreditar em ti. mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, Torno-me independente e deixo simplesmente sem crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. abraça-me, Abraça-me, oh, abraça-me, teus braços de amor. Às vezes, nós vivemos tão independentes, que nós achamos que não temos o direito até de ser abraçados pelo Senhor. A independência é tão grande que nós às vezes não saiu da tua mente que Deus pode te abraçar. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo está te abraçando nesse momento. Que você deixou de ser independente e declarou a dependência dele. Eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa durante esse processo que eu tive com o falecimento do meu pai. Uma das armas de um espírito de farisaísmo é a crítica. Nunca critique ninguém. Sabe o que é nunca critique ninguém? Nunca. Nunca critique o teu irmão.
Nunca critique a tua família, nunca critique o teu trabalho, nunca critique a igreja, nunca critique nada. Essa é a arma que Satanás usa para tirar de você a alegria do Espírito de Deus. Durante todo o tempo que eu me converti, meu pai sempre foi arredio ao Evangelho. Alguns irmãos que me conhecem aqui eu já contei. A ponto de ele tirar uma máquina de escrever em mim. E eu orava pedindo salvação dele. Mas chegou uma hora que de tantas as atitudes que ele tinha, que eu comecei a criticar. Orava e criticava. Então eu anulava a minha oração. Porque eu achava um cara que faz tudo isso. Se você quiser sentar, para não ficar de pé, pode sentar. Se você quiser ficar aqui para ouvir, continua. Fica à vontade. Que as pernas começam a doer. Aí, irmãos, eu orava e criticava. Eu acho que não vai ter jeito. Quem somos nós para fazer isso? Quando chegou 4 ou 5 dias antes dele falecer, eu cheguei, ele já estava paralisado, só o braço esquerdo se movendo. Eu cheguei, pai, só quer declarar Jesus Cristo Senhor da sua vida. Aí ele levantou o dedo e fez assim, ó. Aí eu fiz a oração com ele. Peguei a garrafinha de água e batizei ele na enfermaria. Aí eu parei para pensar. Como eu fui besta, sujeito abestado, como diz o nordestino. De ficar achando que não ia, ou que ia, criticar atitudes. Nunca critique ninguém, filho. Porque Deus cuida. Aí o Espírito Santo puxa a orelha da gente e ensina a gente de que Ele cuida de você e de você separadamente. Ele conhece o maestro, ele cuida do jeito dele. Ele sabe como tratar dele, como tratar de mim, como tratar desse, como tratar daquele. E eu estendo a questão de crítica, irmãos, para não criticar nada. Nunca critique uma palavra, um pastor, uma autoridade. Nunca. Nunca critique o irmão que está do seu lado, porque você não sabe o que ele pensa, o que ele vive. Mas Deus sabe, conhece os corações e trata um a um, especialmente do jeito dele. Ele tratou meu pai 4, 5 dias antes de morrer. Então, irmãos, quando nós tiramos essas coisas de dentro do nosso coração, o Espírito Santo que tem liberdade, e aí o avivamento, esse é o verdadeiro avivamento. Quando você olha com amor pelo teu irmão, entende, apesar que você possa até ser bruta comigo, mas eu estou entendendo que Deus cuida de você e trata de você como trata de mim, do jeito dele. Então fala para o teu irmão, não critica ninguém. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque Deus me ensinou que a gente tem uma boca afiada, né? Amém, irmãos? Eu acho que nós podemos participar da ceia. Eu quero que você se prepare. Queria chamar os diáconos que vão servir a ceia.
Senhor Jesus, obrigado por este momento. O Senhor abençoe esses elementos, Senhor, purificando de todo mal. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. E que o Senhor possa continuar, Senhor, operando de acordo com a Tua vontade, nesse momento de ministração de ceia. Em nome de Jesus. Amém. A ceia do Senhor só participam aqueles que são batizados para dentro do corpo de Cristo. Irmão, deixei o meu lar, pode servir. Meu Pai. Jesus falando isso para você. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Oh Deus, verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu sofreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Deixei o meu lar e meu Pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu sofreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Eduardo, Preciso Ana força Lúcia, pelo teu amor. dos anjos. Dos anjos. Germano. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Que você possa comer. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
favor, preste atenção na profundidade dessa palavra, porque é uma verdade que o Senhor diz a você. Jesus está dizendo isso a você. Deixei o meu lar e meu pai. Isso doeu muito para ele, mas ele fez isso por você. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em seu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Oh, Amada minha, eu sofreria de novo naquela dor, só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo teu amor. Sei o meu lar e meu pai. senta a profundidade. Deixei minha glória por ti. O que você tem feito em troca disso por ele, amado? Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor, só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo teu amor. Se preciso fosse. Se preciso fosse, pelo teu amor. Obrigado, Eu Pai. estou sentindo no Senhor, antes que você beba, de ler a oração de João 17, que Jesus fez pelos seus discípulos. Que você prestasse atenção. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que reconheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a mesma alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Somos nós hoje. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como todos nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os tens amado, a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes conheceram que tu enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? A grande dica de tudo da oração do Senhor Jesus, uma das coisas importantes que fazem com que o mundo creia é a nossa unidade. Você tem que ser um com o teu irmão. Nós temos que ser um, assim como Jesus é um com o Pai e nós também. Então você tem que ser um com o teu irmão de verdade. Essa também é uma libertação que nós temos que sair desse espírito de farisaísmo. Ou seja, não ser um só hoje, mas ser um todos os dias da nossa vida com os nossos irmãos. Nós somos irmãos, somos discípulos do Senhor. O Evangelho não nos faz crentes, mas sim discípulos. Então eu quero que você troque o cálice com o teu irmão. Eu sei que alguns já trocaram, mas troca de novo nesta unção, dentro dessa consciência espiritual, e que você pratique isso em nome de Jesus. Meu discípulo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Discípulo, Deus te abençoe. Dos anjos, Deus abençoe você. Maestro, Deus te abençoe. Marta, Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, Dimas. Priscila, Deus te abençoe. Ângela, Deus te abençoe. Vanessa, Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Tiago. Nívia, Deus te abençoe. Camila. Álvaro. Amém. Rosela, Deus abençoe. Amém. Emília, Deus abençoe você. Amém. Joubert,
Deus te abençoe. Do Dimas. Dulcineia, Deus abençoe você. Amém. Em nome de Jesus. Liz, Deus abençoe você. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Kleber. Deus te abençoe, Diva. O Bruno da guitarra. Deus te abençoe. Wilsinho. Deus abençoe você. Cauê. Laura. Deus te abençoe. Irmão João. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cadê o japonês? O japonês foi embora, Nívia? Não, está lá atrás. Ah, tá bom. Até que tá bom aqui, andei até aqui, não caiu, hein? Tá bom. Assim diz a palavra do Senhor, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você possa tomar em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu ia mandar vocês bater palma, mas não dá com o copinho. Glória a Deus. Pastor Gilberto. Glória a Deus, amados. Senta só um minutinho, nós vamos ter alguns avisos. Preciso só lembrar que... Quantos fizeram aniversário em junho aqui? Levanta a mão. Oh! Tem mais? Alguém fez aniversário em junho? Christopher também. Que bom. Pois é. Então, e quem vai fazer aniversário amanhã, dia 1º? Eu sei quem é, tem um passarinho que me contou. A irmã Ellen. Então vem aqui, irmã. Vem aqui, Rossella. Vem aqui, irmã Ellen. Mas quem vai fazer? Bom, aniversário em julho, então. Você vai fazer na primeira quinzena de julho. Oh, que bênção, vem cá. Então, glória a Jesus. A minha frase preferida é: o que é mais um ano de vida para quem tem a vida eterna? É ou não é? Que bom, vem para cá. Oh, beija também. Cada ano mais novos, né? Em Cristo Jesus, que nos renova a cada dia. Dentro de julho, vai, segunda quinzena. Vamos fazer completo então. Para que metade do mês, né? Mas lá eu queria lembrar depois no final, em julho. Vamos estar lembrando porque são datas especiais na nossa vida que nós queremos partilhar, né? Amém. Tá vendo? Olha, que bênção. Surgindo de todos os lados. Essa mesmo. Vem. Glória a Deus. Tem mais. Olha só quanta gente fazendo aniversário. É quase metade mesmo da igreja. Estenda a sua mão, vamos abençoá-los. Que eles tenham anos abençoados, novos, repletos de direção. Pai amado, obrigado, Jesus, por estas vidas que cumprem, Senhor, mais uma etapa em suas vidas ao longo destes dias. Senhor, nós nos alegramos com eles. Queremos, Senhor, que eles tenham, Senhor, liberdade de frutificarem abundantemente, Senhor, em cada dia, em cada hora de suas vidas, porque o Senhor nos comprou por inteiro.
E a nova vida que o Senhor nos dá dura eternamente. E é por isso, Pai, que nós nos alegramos em cada dia de vida, em cada hora, em cada semana, mês, em cada ano, Senhor. Porque cumprimos nessa terra e nos aproximando cada vez mais da eternidade que o Senhor tem derramado em nossos corações. Então fortalece suas mãos, enche-os de força, fortalece sua caminhada, Senhor, da visão espiritual, da saúde no corpo, na alma e no espírito. Supre-os em cada uma de suas necessidades. E obrigado, Pai, por poder colocar nossas vidas inteiramente nas tuas mãos. Nós os abençoamos como igreja e declaramos vitória sobre suas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, amados. Parabéns para você nesta data querida. Mas, amado, depois dá um abração, hein? Dá um abração nos irmãos, tá bom? Parabéns a todos. Dimas. Vai ter? Vamos lá então, rapidinho. Com fundo musical assim. Segunda-feira, ensino da palavra. Marcos 7 horas. Reunião de oração 8 horas nesse mesmo espírito. Quarta-feira, 3 horas, reunião de mulheres. Mulheres de joelhos, famílias em pé. Próximo, curso de batismo. Interessados, procurar o pastor Gilberto ou o pastor Jorge. Encontro de jovens, sábado às 6h30. Não percam. Thalita, rapidinho. As inscrições para o futebol, na verdade, já foram encerradas, né? Então vamos ficar na torcida pelos nossos jogadores. Mas não esqueçam de trazer os alimentos, tá? A gente vai receber alimentos até agosto. Então tragam, mesmo que a gente não ganhe 2 inscrições, mas que a gente venha abençoar a vida das outras pessoas. É isso. Amém. Próximo. Um convite a vocês acessarem o nosso site www.familiacampobelo.org.br. Vasculhem o site, vejam as antigas pregações, as antigas palavras. Deus é um Deus atemporal. Ele vai falar com você hoje e vai falar com aquela pregação lá de 2003. Ele fala todo o tempo. Esse tem próximo. Pastor Gilberto, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Graças a Deus por isso. Abaixe sua cabeça. Pai amado, obrigado, Jesus, por poder buscar a Tua face. Obrigado, Senhor, por poder Te cultuar neste dia especial. Leva-nos em paz aos nossos lares. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Confirma sobre nós a Tua orientação. Continua a abençoar o nosso país, Senhor. Continua a dar, Senhor, libertação. Continua a trazer, Senhor, esclarecimento. Livra, Senhor, do mal, da violência. Livra, Senhor, das opressões. Põe também, Senhor, ordem em nossa casa, em nossa família, em nossa cidade, nosso estado e neste país. Livra da corrupção, Senhor. E toca nas mudanças que o Senhor tem operado. Faz, Senhor, a Tua vontade. Mas repreende o mal, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo estejam conosco e sobre nós e nos acompanhem, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Dá um abraço no teu irmão. Vá na paz do Senhor. Amém.